Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul, tá? Vamos falar de algumas medidas que o governo está tomando aí para poder minimizar os problemas que estão acontecendo lá, ou enfim, o drama que está rolando por lá, e ao mesmo tempo citar aqui vários casos que demonstram assim, a bizarrice da direita brasileira em relação ao que está rolando lá. E bizarrice essa que reflete três ideias que eu tenho refletido com vocês aí, tá? Nesses últimos meses, e especialmente nesse último vídeo, penúltimo, né, que eu fiz no dia do meu aniversário aqui, dia 9 de maio, quando eu trouxe para vocês 9 ideias que eu tenho refletido aqui, né, nessa experiência do YouTube. E as três ideias que eu vou trazer hoje, que estão aí comparecendo de maneira evidente nessa situação lá do Rio Grande do Sul, são, né, a reflexividade negativa da direita brasileira, o bolsonarismo como obra escancarada, tá? E o protagonismo solidário, né? Que é, na verdade, a situação lá envolvendo o governo federal. O protagonismo solidário não coube no título, porque o YouTube limita aqui a 100 caracteres, né? O título, então não deu para colocar os três nomes, mas eu coloquei dois ali e vou trabalhar esses três aqui, tá? Então, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Quem quiser entrar em contato aí é só, o zap está na descrição do vídeo, tá? É só mandar um zap lá e se conseguir furar esse bloqueio nojento e absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa sobre isso aí, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Essas três questões, né? Vamos primeiro falar do que o governo federal tem feito lá. Por que eu vou começar com isso? Primeiro, para poder atualizar essas questões rapidamente aqui e para ponderar aqui, para trazer de novo aqui, né? Uma temática que o Felipe Neto, enfim, né, falou a respeito alguns meses atrás, um mês ou 2 meses atrás. Aí eu fiz um vídeo aqui falando sobre a reflexividade negativa da direita brasileira, quando ele disse que o problema da esquerda é que a esquerda não sabe comunicar, né, ou não está comunicando bem. Isso o Janones também tem dito aí, tem falado sobre isso. Agora, eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que tem uma série de coisas mais problemáticas aí que impedem que até a comunicação bem feita chegue na cabeça de muita gente. E isso tem a ver com a história do Brasil, tem a ver com um certo ranço, tanto da direita quanto de uma parcela da classe média que fica ali meio que aderindo a isso, né? E que é muito mais difícil de contornar e que demanda, na verdade, não apenas um projeto de comunicação, mas sim, enfim, uma reflexão até mais ampla de país aí, que gira em torno de questões muito mais complexas, tá? Mas que tem que ser feito, né? Enfim, então, primeiramente vamos falar do protagonismo solidário, tá? Três postagens aqui demonstram a evolução da ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul, tá? Então, a primeira está aqui, há 5 dias foi atualizado que 23 milhões de reais foram gastos com obras emergenciais de saneamento e mais 55 milhões já foram liberados para ações de prevenções a desastres. E aí 20 mil pessoas resgatadas, 32 helicópteros em ação, 100 barcos, 81 viaturas, 13.500 profissionais das Forças Armadas naquele momento. Hoje parece que já são 20 mil, tá? Então 13.500 há 5 dias, né, profissionais das Forças Armadas, tá? 52 mil cestas básicas distribuídas pela Conab a partir do dia 7 de maio, previsão de mais 45 mil cestas de alimentos, 50 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos, e agora também já foi atualizado que parece que já tem aí toneladas de arroz que foram compradas pelo governo federal para poder suprir o problema lá de transporte, né, do arroz do sul, tá, para o resto do país. Antecipação do Bolsa Família para todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, mais de 620 mil famílias beneficiadas. Antecipação do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, para mais de 250 mil pessoas. 10 milhões de reais para auxílio abrigamento, benefícios antecipados pelo Ministério da Previdência e INSS para famílias atingidas pela catástrofe, tá? Então essa é a primeira postagem. Aí depois, pouco depois, e aí isso 2 dias depois, tá? Tem mais uma atualização aqui de que foram disponibilizados e destinados para o Rio Grande do Sul
1 bilhão e 600 milhões de reais em ajuda do governo federal, tá? E a terceira e última postagem, esse valor já foi atualizado para 50 bilhões de reais. Parece que o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, tinha pedido 19 bilhões, ganhou 50 bilhões e foi agradecer ao Elon Musk em inglês lá, porque ganhou 20 antenas, né, da empresa do Elon Musk. Quer dizer, essa é a direita brasileira, né? Enfim, para finalizar essa terceira postagem, então, são 50 bilhões liberados para ações emergenciais no Rio Grande do Sul, antecipação de abono salarial, liberação de 2 parcelas adicionais de seguro-desemprego, restituição do imposto de renda no primeiro lote para contribuintes do Rio Grande do Sul, medidas para beneficiários de programas sociais, antecipação do Bolsa Família de maio, antecipação de auxílio gás de maio também, tá? 200 milhões, né, de reais para fundos de estruturação de projetos, operações de crédito com aval da União, e aí medidas para empresas também do Rio Grande do Sul, tá? 4,5 bilhões de reais de crédito para o Pronamp, 1 bilhão de reais de desconto de juros do Pronamp, 500 milhões para o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, prorrogação de 3 meses para pagamento de tributos e dispensa de certidão negativa de débitos para acesso a crédito público, tá? E para finalizar, medidas também para produtores rurais do Rio Grande do Sul, desconto nos juros para empréstimos do Pronaf e desconto nos juros para empréstimos do Pronamp, tá? Tudo isso 50 bilhões de reais aí, então, disponibilizados pelo governo federal para ajudar o Rio Grande do Sul. E aí tem um detalhe também, tá? Esse valor, né, e esse gasto parece que ele está desconectado de teto, né? Então não tem limite aí, se precisar é ampliado, porque é uma tragédia e o governo federal tem uma postura que é justamente essa, do protagonismo solidário. Quando eu fiz o vídeo aqui falando sobre o protagonismo solidário, eu estava me referindo especificamente à posição do Lula em relação ao mundo, né? Ao mundo em desenvolvimento, ao mundo pobre e tal. Então eu falei ali da África e também da visita que ele fez a Cuba e tudo mais, para poder ponderar a postura dele, de estar ali num barato de usar a força que o Brasil tem para poder ajudar quem está ali crescendo e tentando sair da miséria, tentando sair ali de um estágio menor. Isso não é novidade, tá? O Lula, por exemplo, ele teve uma atitude bacana em relação à Bolívia, né? Quando na época da questão do gás, lá daquela empresa de gás, enfim, isso é uma postura que a gente percebe que é radicalmente oposta à postura tanto do Elon Musk, que na verdade diz que dá golpe na Bolívia e está cagando e andando e sujando e borrando se a Bolívia, enfim, se piorar a miséria na Bolívia. O importante é que a grana do lítio da Bolívia vá para o bolsinho dele para ele poder ganhar mais dinheiro, né? Enquanto que o Lula fez o contrário. Na verdade, ele não, né, o Brasil é muito mais poderoso que a Bolívia, não precisava fazer isso. Ele fez por quê? Porque é uma pessoa com uma postura diferente, de protagonismo solidário, de usar a sua força para poder ajudar quem precisa, né? E não só quem precisa, mas quem tem às vezes o direito legítimo ali e tudo mais. Então muito se diz aí que porque, né, a gente conhece as pessoas quando dá poder na mão das pessoas. É um pouco isso, né? E então essa postura é diferente do Elon Musk e também do Bolsonaro, óbvio, né? Porque o Bolsonaro é essa figura patética aí que governou o Brasil por 4 anos com um discursinho de que, o presidente muito ajuda se não atrapalhar, ou seja, não se meter, deixa tudo rolar, o mercado rolar, e é isso aí, né? E aí quando teve o problema na Bahia, lá ele foi andar de jet ski em Santa Catarina, cagou, andou, borrou, sujou e continuou lá e não tá nem aí para isso, né? E quase ganhou a eleição de novo, né? Para se ver como é que é a coisa. Então, enfim, a diferença de postura, de posicionamento da esquerda e da direita, tanto a direita brasileira quanto a de um Elon Musk da vida, é radicalmente diferente. Agora, vale também fazer um parêntese que a postura do Elon Musk é radicalmente diferente de um Bill Gates da vida, que parece nitidamente ali um cara mais antenado com essas questões, um sujeito que lê, que estuda e que tem aí uma postura também diferente. Então, para poder não ficar vilanizando totalmente o mercado aqui, porque tem gente bacana também, não tem só pilantra feito o Elon Musk, né? Mas enfim, então pessoal, e aí então essa postura do Lula e essa ajuda que o governo federal está levando lá para o Sul demonstra nitidamente esse protagonismo solidário, que é o de usar o poder para poder contribuir com quem está precisando ali, né?
E nós vamos ver agora então o inverso, certo? Vamos agora vamos começar a refletir como é que está sendo a postura da direita nesse processo aí. Vamos lá. Primeiramente, eu não vou fazer na ordem aqui não, tá? Vou fazer aqui meio misturado, mas a gente vai refletindo tudo junto, tá? Então vamos lá, notícia da agência pública, vamos lá. Maioria de deputados do Rio Grande do Sul apoia projetos que podem agravar crise climática. Deputados federais do Rio Grande do Sul votaram maciçamente a favor de 2 propostas legislativas que ameaçam o meio ambiente e o combate à crise climática. Segundo especialistas ouvidos pela agência pública, se aprovados, esses projetos podem contribuir para que ocorram novas tragédias como a vivida pelo Estado neste momento, que já deixou um rastro de destruição sem precedentes, com mais de 90 mortos, 362 feridos e cerca de 1.400.000 pessoas afetadas pelas chuvas. De acordo com o Observatório do Clima, que é uma rede formada por 107 organizações ambientais, tramitam no Congresso Nacional 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição que, caso chanceladas pelos parlamentares, causarão dano irreversível aos ecossistemas brasileiros, aos povos tradicionais, ao clima global e à segurança de cada cidadão. Entre eles, 2 PLs se destacam como especialmente prejudiciais ao Rio Grande do Sul. Ambos estão na lista lançada nesta terça, dia 7 de maio, pela Frente Parlamentar Ambientalista. A listagem reúne 23 projetos em análise no Congresso que deveriam ser arquivados por impulsionarem a degradação ambiental e agravarem a crise climática e a ocorrência de catástrofes. Tá? Então essa mesma gentalha que fica aí vomitando que porque o governo federal não ajuda e blá, são aqueles que advogam o Estado mínimo, defendem o Estado mínimo e ao mesmo tempo votam por medidas para ampliar a destruição do meio ambiente, destruir as florestas, acabar com o meio ambiente e contribuir para esse tipo de catástrofe que está acontecendo lá. Tá? Segunda postagem aqui, rapidamente, do Leonardo Sakamoto. Tá? Ele aí pondera o seguinte aqui em relação a isso. Tá? De inundações a saques, caos no Rio Grande do Sul, lembra que reduzir Estado é um delírio. Na verdade, eu prefiro até a palavra burrice, né? É uma burrice. Reduzir o Estado é burrice, o mundo desenvolvido inteiro não faz isso, e só a direita brasileira fica defendendo isso aqui. Né? E defende também de forma cínica e canalha, porque quando entra lá, eles na verdade até aumentam a carga tributária e metem mais dinheiro no bolso, e quando dá problema, quando está acontecendo no Rio Grande do Sul, lá vão pedir dinheiro para o Estado, né, para poder solucionar, porque o mercado está cagando e andando para aquilo ali. Tá? Enfim, então o Sakamoto diz o seguinte aqui, a reação à tragédia no Rio Grande do Sul não mostra apenas o que o ser humano tem de melhor, com campanhas de doações e voluntários em resgate, né? Como tem acontecido aí, o MST, o Felipe Neto, enfim, várias figuras bacanas aí estão ajudando, mas também o que somos de pior, com estupros, abusos em abrigos, saques em residências desocupadas às pressas e gangues e facções tocando terror. Dizer que a catástrofe é a prova de que a sociedade pode prescindir do papel do Estado, porque é capaz de resolver sozinho os seus problemas, é um conto da carochinha ideológico extremamente perigoso, e é um conto da carochinha da direita brasileira. Né? Falácia que também prejudica o nosso futuro, pois posterga políticas públicas para enfrentar as mudanças climáticas. Tá? Então ele continua falando aqui um monte de coisa, não vai dar tempo a gente, né, falar de tudo, mas enfim. Então já fica evidente aqui o seguinte, existe na verdade uma lógica muito, né, um retrato muito fácil de entender nessa questão toda, que é o de que esse tipo de situação deriva de problemas gerados pela tese do Estado mínimo. Né? A direita ganha, não investe, não melhora, enfim, a estrutura básica ali do Estado e, enfim, da máquina pública para poder resolver esse tipo de problema. O mercado não tem vocação para isso e acontece esse tipo de tragédia, morre gente, enfim, a cidade, o Estado às vezes fica totalmente destruído e, enfim, né, não se discute esse ponto que é talvez o mais importante aí dessa história toda. Tá? E aí, notícia da CNN, vamos lá. Em meio ao desastre climático do Rio Grande do Sul, Senado vota projeto que reduz reserva legal da Amazônia. É um daqueles projetos lá que estão listados naquela lista lá da ONG. Tá?
E aí, segundo o Ministério do Meio Ambiente, impactos da eventual redução representam o potencial de desmatamento de pelo menos 28,17 hectares, ou seja, 281 mil quilômetros quadrados, que dá mais do que o estado do Tocantins, certo? Então, enfim, eles estão. Isso aí é uma votação de um projeto na Comissão de Constituição e Justiça, é um projeto de lei 3.334/2023, tá? Que tem despertado reações contrárias aí. O texto prevê que imóveis rurais localizados em áreas de florestas na Amazônia Legal podem reduzir sua cobertura mínima de vegetação de 80% para até 50%, quer dizer, podem reduzir pela metade ali a área de proteção ambiental e, ou seja, desmatar, né? E aí isso gera poluição, gera piora do clima e etc e tal, tá? E aí, pessoal, tem uma última notícia aqui para depois a gente passar para as postagens menores aqui do Instagram, tá? E deixa eu botar aqui então, cadê? Para a gente poder passar aqui para reflexão, tá, do vídeo de hoje, certo? Então vamos lá. Cadê aqui, né? Então tá aqui, blog, né, do Bernardo Melo Franco, do Globo, ele diz: é preciso sim politizar a tragédia climática. Ele diz isso. E aí o subtítulo diz: escolhas políticas estão na origem de eventos extremos cada vez mais frequentes. Discurso de não buscar culpados só ajuda a protegê-los. E esse é o discurso do Eduardo Leite, né? Ele tem dado entrevista aí, porque a gente tem que, não é hora de achar culpados. Talvez não seja a hora de achar culpado para quem está lá, né? Lá digamos, né, no olho do furacão ali, resolvendo aquelas questões mais imediatas ali, né, de salvar pessoas, enfim, com certeza. Mas quem está fora dali, está tá olhando e está refletindo, tem que buscar quem é o culpado, tem que buscar quem são ali as pessoas que não investiram o dinheiro público correto, que não fizeram o trabalho correto e o que acabou gerando esse tipo de problema, né? E aí o Jornal Brasil de Fato publicou, eu acho que eu já falei isso aqui no vídeo que eu fiz sobre o desastre lá, que o Eduardo Leite alterou 480 pontos do Código Ambiental, né? E ao mesmo tempo ele diz que é injusto culpar a legislação local por tragédia climática, né? O jornal Brasil de Fato diz: governador do Rio Grande do Sul, Tucano, alega que quer conciliar preservação e desenvolvimento econômico. Aqui tem a diferença básica entre a direita de sapatênis e a direita baixo nível, que é o Bolsonaro, né? Eles fazem a mesma cagada, mas na hora de justificar, um tem educação, come de talher, né, como alguém disse aqui outro dia, né, enfim, e a justificativa é retórica, né? Os bolsonaristas, o que eles fazem? Eles vomitam ódio, vomitam fake news, mentem e colocam a culpa na esquerda, né? Então a retórica do Eduardo Leite é essa: a gente tem que conciliar preservação e desenvolvimento econômico. No fundo não está conciliando nada. Por quê? Porque não investiu R$1 na preservação climática. Então que conciliação é essa, né? E aí, enfim, eles citam aqui que o texto original desse projeto, que ele limou lá, né, teve a colaboração do José Lutzenberger, uma das maiores referências em ecologia do Brasil, e a ideia atrás da mudança proposta por Eduardo Leite foi de flexibilizar as exigências e favorecer os empresários, concedendo-lhes, em alguns casos, o próprio autolicenciamento. Quer dizer, isso aqui é liberdade de mercado, Estado mínimo, né? Estado mínimo, o próprio empresário se autolicencia para poder fazer ali o que ele quiser com o meio ambiente. Ora, né? Ele vai olhar e vai dizer: bom, se eu posso fazer o meu autolicenciamento, para que eu vou pagar a taxa tal, vou gastar com preservação ali, colocar um alarme lá, criar uma estrutura para poder minimizar os problemas ou os riscos de, enfim, né, de destruir ali a cidade. Para quê? Vou perder dinheiro com isso, né? Isso aí é mais uma prova de que a mão invisível do mercado, ela muitas vezes inunda a cidade, né? Então, enfim, isso aí é mais um ponto, tá? Outra notícia aqui do Burguesia Fed, né, que é uma página do Instagram, diz o seguinte: bolsonaristas apresentam projeto de lei com base em fake news sobre o Rio Grande do Sul, tá? E isso demonstra nitidamente a reflexividade negativa, tá, da direita brasileira. Um grupo de 25 deputados federais bolsonaristas de partidos como PL, União Brasil, PP, MDB e PSD apresentaram um projeto de lei sobre a tragédia climática do Rio Grande do Sul baseado em uma série de fake news divulgadas na internet. Eles estão fazendo um projeto de lei baseado em fake news.
Já está sofisticada a burrice, né? Um negócio assim, inacreditável. A proposta, que foi protocolada pelo deputado Coronel Meira, do PL, se baseia nas notícias falsas sobre uma suposta cobrança de impostos sobre doações e exigência de habilitação de quem usa barcos e jet skis para resgatar pessoas ilhadas. As fake news são citadas pelos deputados, né, no projeto de lei, que propõe classificar como crime a criação de dificuldades em serviços de combate ao perigo, socorro ou salvamento, ou na entrega de donativos e resgate às vítimas. Quer dizer, eles advogam todo dia o Estado mínimo, não investem a grana que tem que investir, né? E aí na hora que dá cagada eles querem, enfim, criminalizar a esquerda a partir de fake news e posando de, nós estamos aqui lutando pelo direito das pessoas terem o acolhimento do Estado, né? É um negócio assim, é uma canalice deslavada, né? Enfim, aí o Patrício aqui do Burguesia Fed também, ele está aqui, né? Deu uma postagem dele dizendo: esse movimento de influencers atacando o governo federal e invisibilizando as ações que estão sendo feitas pelo poder público só reforça o quanto rico odeia políticas públicas e ama fazer caridade para massagear o ego e ganhar engajamento às custas do sofrimento alheio, tá? Ponderou aqui. Tem dois detalhes aqui. Primeiro, né, ele fala que esse movimento dos influencers de direita atacam o governo e invisibilizam as ações que estão sendo feitas pelo poder público, e isso se encaixa direitinho no que eu tenho ponderado aqui como a reflexividade negativa da direita. Eles não olham para isso como algo positivo, eles olham para isso como algo que tem que ser atacado. O governo está investindo 50 bilhões de reais lá, vamos inventar uma mentira para dizer que isso é mentira, vamos atacar, vamos dizer que o governo não está fazendo nada, né? E tudo mais. Então isso é nitidamente a reflexividade negativa que eu tenho ponderado aqui, tá? E para além disso ele fala aqui dessa questão de que ele generaliza, né? Nem todo rico é verme a esse nível, óbvio, né? Como eu falei aqui, o Bill Gates, tem outras pessoas bacanas também. O fato do cara ser rico não transforma ele num verme. Só que tem muitos que gostam de ficar aí pagando de estão fazendo caridade, e na hora de escolher uma política pública melhor ele vota na direita e diz, Estado mínimo. Aí ele tem que fazer caridade, depois ele posa entendeu? De samaritano e tudo mais, né? Então isso aí é um comportamento patético, que é muito parte significativa da direita brasileira, tem esse comportamento, né? Outra postagem que mostra bem isso, tá? Gustavo Gayer, né, que é essa figura patética aí do bolsonarismo, que eu já fiz vídeo aqui sobre ele, quando ele falou de QI de macaco, que é um imbecil completo. E ele diz, a melhor coisa que esse governo pode fazer pelo povo do Rio Grande do Sul é sair do caminho e deixar o povo se ajudar. Isso é um imbecil, né? Se o Bolsonaro tivesse vencido, é o que ele faria, porque foi o que ele fez na pandemia, né? Imagina se é o Bolsonaro, né? O Eduardo Leite não ia ficar ali agradecendo ou posando aí agora estamos resolvendo, né? Ia estar triplamente ferrado lá, né? Muito mais do que está. E aí o Felipe Neto respondeu dizendo: as forças de segurança salvaram mais de 50 mil pessoas, agora estão enfrentando crime em áreas inundadas e 50 bilhões para recuperar o Rio Grande do Sul, Forças Armadas e FAB trabalhando sem parar, mas é isso que o deputado bolsonarista tem a dizer, porque é isso. Infelizmente é isso. Então o que a gente tem que atacar não é só o problema de comunicação, esse caráter de sabotagem endêmica do próprio país e epidêmica, né, da direita, dessa parcela grande aí da direita brasileira, que é muito maior o problema do que meramente a comunicação. Então, e essa sabotagem não é só dos bolsonaristas, estrito senso. É a sabotagem do Eduardo Leite, que não investiu R$1, do prefeitinho lá de Porto Alegre, que também não investiu nem R$1 e tudo mais, né? Porque o ponto fundamental dessa história toda é que a direita não tem vocação para o Estado. A direita não gosta do Estado, a não ser para poder pegar grana para si próprio, né? Interesse privado, porque esse é o discurso da direita. Mercado, interesse privado e blá blá blá. Estado mínimo, né? E tudo isso aqui mostra bem isso. Porto Alegre não investiu R$1 em prevenção contra enchente em 2023, notícia do UOL, tá? Então, quer dizer, o prefeito lá se chama Sebastião Melo, do PMDB, direita, né? E é bolsonarista, certo? E aí ele tinha, detalhe, ele não tinha nem prejuízo, ele tinha grana em caixa, ele tinha 428 milhões de reais em caixa,
dados que foram retirados do portal da Transparência de Porto Alegre e não investiu nenhum real para poder minimizar aí os riscos desse tipo de problema lá, tá? Enfim, pessoal, e aí tem... E o gasto foi caindo, né, também lá, também tem aqui a reportagem diz aqui, vou deixar o link aí para vocês, e tudo mais. E aí tem só um detalhe aqui, uma notícia que foi pega aqui, a página Antibolsonarismo pescou uma notícia lá de 2017, dizendo que houve uma consulta sobre separação do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do resto do país, e teve maioria esmagadora, 96% dos habitantes ali do Sul votaram para se separar do Brasil, virar um país diferente. Imagina se acontece isso aí, se eles se separam e hoje, por exemplo, se eles fossem outro país, né? Como é que eles iam se virar sem a grana do governo federal? De esquerda. Não iam, né? Então, enfim, é o caso de pensar aí, né, sobre isso aí, tá? Enfim, tem uma série de outras coisas aqui, não vai dar tempo de falar tudo, de repente eu faço aí outro vídeo para falar do restante aqui, mas o dado concreto também é o seguinte, só para finalizar esses dados aqui de descaso da direita, o Bolsonaro, enfim, né, foi o cara que menos investiu aí em prevenção de desastres, tá? Tá aqui matéria do Estadão, gasto com prevenção de desastre cai 78,4% em uma década, a maior redução foi no governo Bolsonaro, tá? Esse valor chegou a 6 bilhões e 800 milhões de reais em 2013 e caiu para menos de 1 bilhão e 472 em 2020, quer dizer, em 1 bilhão 378, tá? Em 2022. Agora aumentou um pouquinho, aumentou ali, né, pouca coisa, mas enfim, né, o Bolsonaro baixou ali praticamente umas 4 vezes o valor de dinheiro público gasto com prevenção de acidentes, tá? Então não vai dar tempo de falar de tudo, pessoal, tem outras coisas aqui, né, porque eu poderia ponderar com vocês, mas eu quero deixar aqui, na verdade, as dicas no final, tá? Tem muita coisa aqui que eu poderia falar, né? Tem a questão tem um telefonema também do Paulo Pimenta, que é o ministro da comunicação, né, do Lula, isso aí tá bombando aí nas redes sociais, um telefonema dele para o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, que é do partido Bolsonaro. E aí essa conversa entre os dois mostra nitidamente a diferença de educação, de ponderação e de compromisso ali com a coisa pública, com a solução dos acidentes e tudo mais, dos problemas lá no Rio Grande do Sul, entre os dois, né? O Paulo Pimenta começa a conversar com ele e começa a dizer: prefeito, o presidente Lula tomou conhecimento do seu vídeo e pediu para fazer contato com o senhor para ajudar e tal, e o cara já começa com uma marra patética, cheio de marra, com baixo nível, dizendo: o senhor está me ligando para me xingar ou tá me ligando para ajudar? Né? E aí diz: eu preciso, vocês estão querendo mandar 300 mil, estou precisando de 10 milhões. Ué, não gosta de Estado mínimo? Né? Agora está choramingando, está pedindo dinheiro para o Estado. Então, quer dizer, essa é a direita patética que a gente tem no Brasil, um verme mal educado, tratando o cara mal, o cara está ali ligando para ajudar, e um bosta desse, né, tem essa postura. É por isso que muita gente reclama às vezes do pavio curto do Ciro Gomes. Eu também não teria muita paciência com um verme desse. Começou a gritar comigo, eu já mando ele para o inferno, entendeu? O problema é que tem ali, né, tem pessoas necessitando daquele dinheiro, né? Isso é que é o grande problema aí, de ter que lidar com um lixo desse, né? Enfim, então para finalizar, pessoal, tá? Deixo aqui algumas dicas e vou tentar fazer mais um vídeo também para poder falar de outros detalhes, porque esse tema aqui tem outras reflexões, e para poder também desenhar melhor a conexão que tem isso aí com os 3 conceitos aqui, né? Os conceitos da obra de arte aberta e escancarada, da reflexividade negativa e do protagonismo solidário, tá? Hoje, nesse primeiro vídeo, eu deixo apenas essas dicas aqui, que são as dicas do Ailton Krenak, tá aqui, A Vida Não É Útil, e do Manuel de Barros, Meu Quintal Maior do que o Mundo, que são 2 figuras que a gente, nesse momento aí, tem que escutar mais do que nunca, né? Porque chamam a atenção aí para questões que estão muito além da mera economia, da grana, do interesse privado, do imediato e das culturas urbanas, e a gente vai esquecendo do resto, tá? E também, enfim, né, a questão aqui das fake news, porque isso aí está bombando também, isso é parte, né, dessa postura patética e dessa gentalha que está sabotando, na verdade, aí as tentativas de ajuda lá, tá? E outras coisas mais aqui que eu vou deixar para o próximo vídeo, então, tá? Para ampliar essa reflexão com vocês aqui, tá bom? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal, um grande abraço, tamo junto.
Fui.